A transição planetária, como o próprio nome já diz, transição é um trânsito, é um caminho, é uma rota que nós estamos trilhando no planeta. Então, nós somos uma raça em experiência física momentânea, né? Como raça, nós estamos no planeta há alguns milhões de anos. Mas a transição planetária propriamente dita foi anunciada com a vinda de Jesus encarnado. O Cristo encarnou como Jesus no planeta e ele disse: lanço fogo sobre a terra e aguardo enquanto arde. Então, desde esse momento da chegada do Cristo, inaugurou uma, digamos, última etapa da nossa jornada terrena. Então, a transição planetária, ela tem esse tempo da vinda de Jesus. Obviamente, nós temos aqui anunciado por vários mestres de várias religiões, segmentos espiritualistas, que há um período específico onde é chamado propriamente de transição planetária, que tem início agora de mais ou menos 100 anos para cá, onde encarnaram no planeta diversos personagens que trouxeram grandes transformações. A partir da Revolução Tecnológica, isso vem se acelerando de forma exponencial e a gente percebe que quanto mais acelera, mais acelera. Então, nós estamos nos últimos momentos, na última etapa daquele anúncio de Jesus. O fogo do céu a que eu me refiro é a chama que Jesus anunciou. Jesus, em Mateus 30, eu acho, ele fala que Jesus disse assim: eu lanço fogo sobre a terra e aguardo enquanto arde. Esse fogo é metafórico, né? E ele é representado pela chama violeta, que é uma chama de transmutação. Então, quando a gente usa a chama violeta nos nossos corpos sutis, nas meditações, né, você está acelerando, sutilizando a energia, acelerando o processo de limpeza perispiritual, por exemplo, e isso pode ser ampliado para níveis muito maiores quando a gente pensa que o fogo também foi disponibilizado para o planeta, por isso nós temos essa aceleração cada vez mais exponencial. Entende? Para que possa mudar, tá? Nós estamos na última etapa. Quando vieram os cientistas da física quântica, que trouxeram novas informações a respeito de uma ciência que não cabe na ciência clássica. As leis da ciência clássica cartesiana são incompatíveis com as leis da ciência não cartesiana da física quântica. Essa nova ciência que mostra a imaterialidade da matéria e outras coisas insólitas que nós não estamos acostumados a pensar, faz com que os paradigmas que a gente se sustentava desde que a ciência cartesiana tomou conta da cultura do planeta pós-Idade Média. Então, veja, nós tivemos a Idade Média, onde predominava um tipo de religiosidade que era absurdamente fora do contexto espiritualista, né? Era recheado de preconceitos e magias e coisas sem um sustentáculo moral e ético. A ciência cartesiana veio para nos salvar. Ela veio para trazer a humanidade para um mundo real, digamos assim,
em que nós podemos formar nossa base. Então, a medicina avançou, as filosofias vieram, então, a partir disso, e a psicologia também, e também várias outras formas de encarar a existência humana no planeta. Só que isso foi se tornando cada vez mais perigoso, porque o ser humano se fixou numa ideia muito materialista. E como o nosso registro da Idade Média é muito doloroso, nós ficamos achando que a questão espiritualista era perigosa para a humanidade. Então, tudo que não é ciência foi refutado na Revolução Industrial, né, e nas transformações pós-Idade Média. E foi maravilhoso naquela época. Mas quando Einstein e Max Planck e outros contemporâneos trouxeram uma nova visão do mundo e do universo, nós podemos nos deparar com uma nova maneira de encarar a vida. Essa forma nova gerou uma nova filosofia, uma nova visão a respeito do ser humano, a respeito do que nós somos aqui, do que nós estamos fazendo aqui. A partir desse momento, e isso é muito recente, né? Nós podemos ter avanços tecnológicos calcados nessa nova ciência. Então, hoje nós contamos com aparelhos que nos conectam à distância. Nós podemos contar, por exemplo, com forno micro-ondas, que é uma invenção da nova, né, tecnologia, e outras coisas, né, baseadas nestes novos, digamos, paradigmas científicos que não são de todo calcados na ciência cartesiana. Então, agora há uma aceleração profunda. Só que nós assistimos estarrecidos como que, embora tenhamos tecnologias para viver muito bem, toda a população do planeta Terra, nós não temos um equilíbrio moral e ético ainda. Então, há uma disparidade entre o que o ser humano é capaz de pensar e fazer com aquilo que ele mesmo é capaz de inventar. E o mundo espiritual de luz, regido pela figura, pelo Mestre Jesus, dispõe para nós, no planeta, formas de regeneração. Era esperado que em algum momento coisas acontecessem conosco para que pudéssemos, para que possamos, né? Quero que eu vou colocar no presente porque já está acontecendo. Essa transição planetária, da qual nós estamos agora falando com mais ênfase, tem a ver com este momento em específico em que estamos todos meio prisioneiros de algo invisível, que tem a ver com a pandemia. Então, eu quero explicar um pouco sobre por que estamos prisioneiros, por que o nosso inimigo agora é invisível. Veja, nós, com a tecnologia nova, com a nova ciência, a gente ganhou liberdade demais. O ser humano hoje é livre. Todos nós temos acesso às redes sociais de tal maneira que qualquer coisa que façamos está exposto para todos verem. Esse excesso de liberdade gera karmas coletivos muito grandes, porque as pessoas, elas acham que podem utilizar o seu livre-arbítrio irrestritamente. E o excesso de liberdade vai ter que ser modulado de alguma forma. E através, então, de algo que o ser humano não domina, como um vírus, né? Que não há tecnologia suficiente
para nos salvar, esse excesso de liberdade, ele precisa ter um caminho agora, né? Esse caminho de ressignificação, de olhar novamente para o que nós estamos fazendo com tudo que nós construímos, né? Então, o vírus tem esse propósito de trazer uma ordem moral, tá? Nós encontramos algo na Bíblia que vai nos dizer sobre o fim dos tempos, que é essa última etapa de transição planetária, que o planeta Terra, ele não se sustenta mais. Quem é que não sabe que o planeta estava vivendo tudo errado, né, gente? Nós estávamos vivendo tudo errado, não é? E uma ganância desenfreada enquanto continentes inteiros passam fome, não é? Sim, a gente tem, primeiro, que fazer a nossa reconexão, o nosso religare, né? A nossa reconexão com o mundo espiritual de luz. Nós temos que saber que nós não somos sozinhos no universo, que existe uma hierarquia de luz que está, também existe abaixo, mas nós queremos que reconectar com hierarquias superiores a nós, para que a gente tenha condições de suportar ou compreender tudo o que está acontecendo, né? Nós temos que saber que a morte não existe. Então, num nível pessoal, temos que saber que somos seres de luz, tendo uma experiência física momentânea, que o planeta Terra é um planeta escola, em que o espírito vem, tem uma experiência por algum tempo e precisa seguir em frente, assim como quando formamos numa faculdade precisamos dar seguimento às coisas, né? E que o planeta faz parte de um sistema muito mais amplo em que o equilíbrio dele, do planeta Terra, interfere no resto do universo. E que por isso nós estamos sendo amparados neste momento para que o planeta não acabe. Porque nós tivemos a eminência de Terceira Guerra Mundial e com toda a tecnologia que nós temos, uma Terceira Guerra Mundial é o fim. Mas mesmo não havendo uma Terceira Guerra Mundial, com toda a exploração que o homem faz à natureza, o planeta acaba. Nós sabemos que o planeta acaba. Então é preciso que o homem, que o ser humano, né, o homem com H maiúsculo, o ser humano encontre formas de viver no planeta sem explorá-lo da forma como estamos fazendo até agora, não é? E nós vamos ter auxílio espiritual. Os mestres de luz encarregados do processo de transição planetária vão interferir nesse processo. E os desencarnes em massa têm o propósito de renovação, de reencarnação. Então, pessoas que estão precisando melhorar o seu modo de enxergar isso que eu estou falando, né? As pessoas que estão muito incrustadas em pensamentos ainda muito rudes, né? Vão precisar renascer, vão precisar ter uma nova chance de outra forma. Tem muitas coisas que não dá para saber, porque depende do karma coletivo, né? Depende do livre-arbítrio de muita gente. Então, eu tenho, por exemplo, o mentor já disse que a mudança interna da maior parte das pessoas em meio à pandemia do coronavírus não foi muito abaixo do esperado. Não houve uma mudança significativa. Alguns de nós pôde perceber o significado disso, mas a grande maioria não. Então a gente vê as pessoas ávidas por retomarem a vida normal.
como se nós tivéssemos vida normal. Então, eu não sei o que ainda vai precisar acontecer para que as pessoas mudem o seu modo de pensar. Então, esse tempo digamos, é muito difícil colocar tempo exato, né? Porque não depende só de firmarem uma data, depende dos trânsitos, né? Mas, se nós observarmos como tem sido acelerado, a gente pode prever, a gente pode antever que não pode demorar muito. Então, eu posso pensar, pelo que tem chegado até mim, através do meu mentor, que nos próximos anos nós vamos ter muitas ferramentas de mudanças. Nós vamos ter no planeta inteiro muitas coisas acontecendo para trazer as pessoas de volta à luz, para inaugurar algo novo dentro das pessoas. A mudança é interna. Então, num nível individual, todo mundo que puder acordar tem que procurar o autoconhecimento e trazer para si uma vida menos mundana. Sabendo que livre-arbítrio é perigoso. Nós temos livre-arbítrio, mas nós não sabemos usar o livre-arbítrio. Nós achamos que podemos tudo e não podemos. Então, num nível individual, nós temos que buscar o autoconhecimento, porque nós já estamos nas nossas últimas vidas, nós já vivemos muito lá para trás e a gente agora precisa focar. O que eu preciso fazer para alcançar a porta estreita que Jesus anunciou? Certo? E num nível coletivo, nós temos que procurar, principalmente, não nos aferrarmos em estados de raiva, ódio, vingança e ganância, prepotência, essas coisas que baixam nossa vibração energética, militância, em que nós promovemos uma divisão muito extrema, nos levam a grandes perdas energéticas. E se o planeta Terra já não é um lugar muito sutil, né, nada sutil, vai ficando cada vez pior. Então, nós temos que procurar ter uma postura de bem maior, digamos assim. Eu gosto de pensar... deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é importante. Eu gosto de pensar que o mal a si se basta. Então, quando a gente vê pessoas fazendo tudo errado, claro que nós não podemos aceitar passivamente, mas nós temos que entender que o mal dura pouco. Ele mesmo se embola e se deteriora. E principalmente que nós temos, se pudermos estabelecer uma energia cada vez mais sutil, há como a espiritualidade de luz chegar até nós. Se a gente não eleva a energia, não sutiliza nossa energia, o mundo espiritual de luz não consegue chegar até a gente. Então, não é através da briga, não é através do ódio, não é através de militância, porque isso baixa a vibração energética. Às vezes, a oração é melhor do que o bate-boca. Não adianta um bate-boca. É melhor você se calar e esperar em estado de oração. Se uma grande quantidade de pessoas puder ter essa postura, o planeta muda. Olha, a espiritualidade não recrimina o dinheiro. O dinheiro é necessário.
O dinheiro é um instrumento, né? É como, vamos fazer uma comparação com a faca. A faca é um instrumento. Com ela você pode facilitar muito sua vida, mas se você usar para matar, torna-se um instrumento do mal, ok? E nós temos que entender que o dinheiro é como a faca. Nós vamos usar o dinheiro para nos resguardar, para nos dar tranquilidade no mundo, para nos sustentar no mundo, né? Pra, toda a luta do ser humano, veja bem, desde as cavernas, não é de dominar a matéria. A gente vem tentando dominar a matéria. Nós, quando viemos para o planeta pela primeira vez, lá nas cavernas, nós éramos mais animais do que divinos. E o nosso caminho tem sido de deixarmos de ser animais para sermos cada vez mais divinos, tá? No meio desse caminho, o dinheiro foi inventado. Por quê? Em algum momento, o homem das cavernas entendeu que a vida em grupo era mais simples e mais fácil do que sozinho, né? Qualquer animal faz isso. Em bando, ele se protege mais. E o dinheiro apareceu para que essas complexidades sociais se estabelecessem, porque o ser humano foi ficando cada vez mais complexo em si mesmo. Esse é um caminho lícito e necessário para que a gente vença a matéria. Esse é o propósito. Uma vez encarnados e limitados, nós temos que cada vez mais vencer a limitação, para um dia, não tendo dominado a matéria, não precisarmos mais dela. Entende? Então, o dinheiro é um instrumento de elevação, se você puder usá-lo de forma boa, de forma a te dar uma sustentação para você realizar o que você veio realizar no planeta, tá? Então, se você, como terapeuta, eu como terapeuta, se você, eu e as pessoas não tiverem dinheiro, como que elas vão trabalhar? Como que elas vão adquirir as coisas necessárias para que se viva com qualidade, não é? Então, o dinheiro é necessário, tá? A crise econômica, só fechando, que você me perguntou, a próxima crise econômica é para que as pessoas acordem, para que elas percebam o que é mais importante, a vida ou o dinheiro. Se você escolhe o dinheiro, você perde a vida mesmo assim. Mas se você escolhe a vida, você é capaz de ganhar o dinheiro novamente, quantas vezes precisar. Enquanto estivermos vivos e bem, o dinheiro a gente faz. Eu posso pensar na transição planetária desde a virada do século XIX para o século XX, onde as grandes invenções começaram a pipocar no planeta inteiro. Os grandes nomes trouxeram grandes invenções e a partir da virada do XIX para o século XX, a gente vem crescendo em grandes invenções que, veja, o que está acontecendo? A gente não precisa de trabalho braçal, quase mais. Cada vez menos nós teremos, nós vamos dominar a matéria. A gente pode viver quase tudo virtual. Nós estamos dentro de casa, em quarentena, e se quisermos ficar em quarentena, e devemos querer, nós podemos viver a vida de forma virtual, quase 100%. E dominar a matéria dentro do nosso campo de atuação, né? Dentro da nossa nave de atuação. Então a gente vem fazendo esse caminho, para que a gente aprenda que nós somos capazes de criar. Nós somos seres criadores, criados à imagem e semelhança do Criador. Mas nós também temos a capacidade de criar. Então,
essa transição que se acelerou desde a virada do século XIX, passa por este caminho de fazer com que o homem, o ser humano, traga através de si grandes criações que vão colocá-lo de frente para algo maior, para além da matéria. Então, eu sou uma psicóloga, psicanalista, especialista em regressão de memória e apometria clínica. E eu utilizei todo esse conhecimento que eu acumulei ao longo de 38 anos na criação de uma técnica que faz com que a pessoa, em processo terapêutico, possa trabalhar a mente e os trânsitos espirituais, levando as pessoas a não só se depararem com o que há armazenado dentro de si, do ponto de vista do inconsciente, como também para além de si, né? Os seus mentores de luz, a sua experiência enquanto espírito no planeta. Então, é uma terapia muito completa que, sem utilizar a hipnose, eu posso fazer com que a pessoa converse com o mentor espiritual, por exemplo, ou saber das suas vidas passadas e fazer conexão entre o passado e o presente para liberar padrões de comportamento que são indesejados e abrir o futuro, tá? E isso vai facilitar e muito esse processo que nós temos que passar agora de transição para atingirmos uma sociedade espiritualista. Nós vamos ser no futuro, esse é o propósito da transição planetária, no futuro nós vamos ser um planeta espiritualizado, onde as pessoas estarão em contato com outros seres de outras galáxias, de outros planetas. Nós vamos ter domínio sobre tempo e espaço, nós vamos sair dessa casca de nós que nós vivemos, ok? Sim, online eu tenho tido muito sucesso, porque quando a pessoa está no seu próprio ambiente, com fone de ouvido e uma boa internet, ela pode fazer perfeitamente a técnica e ela fica muito mais à vontade. Quando ela tem que se deslocar ao meu consultório, ao meu campo, há inicialmente uma barreira que é natural, né? Que a gente precisa vencer. Mas a coisa da internet deu uma facilitada muito grande nas coisas. Então, é possível a gente acessar com mais rapidez e com mais naturalidade todo esse conteúdo que a pessoa tem e que nós não precisamos colocar a mão em ninguém, né? O meu mentor, Teilhard de Chardin, fala que somos seres de luz vivendo uma experiência física. E o meu segundo mentor, que é o Trigueirinho, fala: nos tempos futuros não mais estareis circunscritos à limitada vida que ilusoriamente construístes sobre vosso planeta. Sereis conscientemente filhos do cosmos. E a segunda frase dele: de todos os universos do vosso sistema solar, estais recebendo importante ajuda, correntes de vida e de energia.